Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 41, vai nos dizer assim a santa e poderosa palavra de Deus. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Como é nosso costume, eu quero convidar a igreja a repetir comigo. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mais forte, vai com ele 2. Aleluia. Coloque a Bíblia no teu assento. É momento de falar com Deus. Senhor querido e amado, estamos felizes, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos nesta noite, nesta casa de oração, para podermos servir ao Senhor, podermos cultuar ao Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, já podemos falar com o Senhor em oração, já podemos também louvar, exaltar e engrandecer o seu nome através dos louvores que aqui foram entoados. E a tua igreja agora espera receber uma palavra que venha diretamente do coração do próprio Deus, ao encontro do nosso coração, da nossa alma. Por essa razão, ó Pai, nós lhe pedimos que o Senhor venha nesse momento abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra, ela venha ser como alimento para a nossa alma, venha ser como combustível para a nossa fé, e venha nos trazer um direcionamento, para que possamos permanecer no caminho que nos leva em direção à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco, Pai, diante de ti, como um simples servo que sou, e lhe peço: usa-me, ó Pai, como instrumento em suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora eu convido a igreja a dar a mais forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento, fiquem à vontade. Isso. Igreja do Senhor, estamos hoje no encerramento dessa campanha poderosíssima, o Efatá de Deus. E no decorrer dos últimos domingos, das últimas semanas, o Senhor ele tem aberto portas em nossas vidas. Já inclusive ouvimos aqui alguns testemunhos daquilo que Deus tem operado em nosso meio. E eu quero te dizer que o Senhor é aquele que continua operando, continua abrindo portas, e muitas outras ainda abrirá em nossas vidas, em nome de Jesus. Temos aprendido nas últimas semanas a respeito do trabalhar de Deus, e a respeito da maneira como Deus ele abre portas em nossas vidas, inclusive portas de oportunidades. Temos recebido aqui direcionamentos da parte do Senhor, e nesta noite eu quero trazer à igreja do Senhor uma revelação da parte de Deus, um direcionamento da parte do Senhor, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Quando nós chegamos no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, nós vamos ver que Jesus ele está ensinando. Jesus ele está fazendo o maior sermão relatado na Bíblia Sagrada, o Sermão da Montanha. E nesse sermão, quando nós chegamos no versículo de número 41, Jesus ele vai dizer: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Pastor, como assim? Me explica melhor isso.
Que milha é essa a mais? Que milha extra é essa que Jesus está nos ensinando a caminhar? Pois bem, Jesus ele está nos direcionando a fazer além daquilo que nos é pedido, a fazer melhor daquilo que nos foi solicitado, a fazer além daquilo que se espera de nós. Aleluia! O Senhor nesta noite, baseado neste versículo e em outros trechos da Bíblia Sagrada, vai nos apontar 3 pontos, 3 pilares fundamentais para que nós possamos viver o extraordinário da parte de Deus. Pastor, me explica melhor o que é o extraordinário. O ordinário é aquilo que é o habitual, é aquilo que é o comum, mas o extraordinário é aquilo que está fora do comum, é aquilo que está fora do habitual. E os 3 pilares são atitude, ousadia e proatividade. E para que isso fique muito bem fixado na tua mente, na tua memória, eu quero convidar a igreja a repetir comigo: atitude, ousadia, proatividade. Agora um pouco mais forte: atitude, ousadia e proatividade. Aleluia. Pastor, me explica melhor o que são esses 3 pilares, esses 3 pontos que me levam a viver o extraordinário da parte de Deus. Pois bem, a atitude é a ação, é o movimento que nós fazemos ao sairmos da inércia, ao sairmos da nossa zona de conforto. Nós precisamos agir. Existe uma lei de Newton na física que diz que toda ação tem uma reação. No entanto, se eu não agir, como que haverá uma reação vindo em minha direção? Se eu permanecer em inércia, permanecer sem tomar atitude, sem ter movimento, como que eu vou ter uma reação vindo em minha direção? É necessário que nós venhamos agir, é necessário que nós venhamos sair da zona de conforto e tomar atitudes, porque eu tenho aprendido na caminhada que o nosso Deus é aquele que faz o que não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que cabe a mim e a você fazer, o Senhor ele não vai fazer por nós. E Deus ele conta com a minha e com a tua atitude de fé. Nós precisamos agir. Segundo ponto, ousadia. Pastor, e o que seria esta ousadia? É enfrentar os nossos medos. A ousadia é uma atitude de coragem. É uma atitude que muitas das vezes nós mesmos não queremos tomar porque nos expõe a um certo risco. No entanto, quando nós temos ousadia, nós nos expomos ao risco, mas nos expomos também a poder viver o diferente, a poder viver aquilo que está além do comum, aquilo que está além do habitual, porque a maioria das pessoas vão ter atitudes comuns, vão agir dentro da zona de conforto, mas quando nós agimos fora dessa zona de conforto, colocando em prática a ousadia, nós nos destacamos em meio à multidão. Isso me faz lembrar, inclusive, daquele cego, o cego Bartimeu. A Bíblia fala que Jesus estava passando por Jericó, e havia ali pelo caminho um homem cego.
A multidão o acompanhava, e acredito eu que entre aquela multidão havia muitas pessoas que precisavam de um milagre. Havia muitas pessoas que precisavam de uma cura, de uma libertação, de uma providência da parte de Jesus. No entanto, a Bíblia vai nos falar que quando aquele cego ouve falar que Jesus passava por ali, ele começa a ousar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentava lhe calar: não incomodes o mestre. Mas quando a multidão tentava lhe calar, era aí que ainda mais forte ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que nós podemos aprender com isso? A multidão estava acompanhando Jesus, mas estava agindo dentro do habitual, estava agindo dentro do comum. No entanto, aquele cego, ao saber que Jesus estava passando por ali, ele foge do habitual, ele se destaca em meio à multidão e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que a multidão, ou seja, quem está agindo dentro do habitual, não quer que outros se destaquem, não quer que outros venham tomar atitudes ousadas. Você já viu aquela pessoa que quando você chega com uma ideia, dizendo: olha, eu tive uma ideia diferente, eu vou fazer isso, e aquela pessoa que está dentro do comum, dentro da zona de conforto, tenta te desanimar, dizendo: para que isso? Não precisa tudo isso não, vai com calma. Não. A multidão quer que você haja como ela, quer que você haja dentro do comum, dentro do habitual. No entanto, aquele cego não deu ouvidos à multidão e continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E qual a consequência de quando nós ousamos sair do comum, ousamos sair do habitual, ousamos sair da maneira como todo mundo está fazendo? Nos destacamos em meio à multidão. E aquele que se destaca em meio à multidão chama a atenção do mestre. A palavra do Senhor nos fala que Jesus estava andando e aquele cego começa a clamar, até que chega um momento que Jesus para e diz: tragam-no aqui. Aquilo que a multidão não conseguiu fazer, que era fazer Jesus parar, um cego, um homem que não podia ver, mas que tinha ousadia, conseguiu fazer: chamar a atenção do mestre. E quando nós chamamos a atenção do mestre, nós vivemos um extraordinário da parte de Deus. Nós conhecemos a história, e a Bíblia vai falar que aquele homem cego foi curado, ele voltou a ver. Aleluia. Terceiro ponto: proatividade. Pastor, e o que seria a proatividade? A proatividade é quando nós fazemos além daquilo que nos está sendo pedido. É quando nós também agimos quando ninguém nos solicita, quando ninguém pede. É quando nós tomamos a atitude para fazer algo diferente. Quando nós juntamos esses três pontos: atitude, ousadia e proatividade em nossa vida espiritual, nós vivemos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Aleluia. E eu quero te trazer embasamento bíblico para o que eu estou te dizendo nesta noite, para aquilo que o Senhor, através da sua palavra, está nos ensinando. Eu quero falar para a igreja do Senhor
respeito de dois homens, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Estou me referindo a Davi e Pedro. Repitam assim comigo: Davi e Pedro. Aleluia. Pois bem, Davi era aquele jovem franzino, filho de Jessé, que tinha inclusive outros irmãos, todos mais velhos que ele. Ele era o caçula, enquanto seus irmãos eram homens mais velhos, experientes, alguns inclusive experimentados na batalha, guerreiros. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi era aquele de quem ninguém esperava muita coisa. A Bíblia vai nos falar que Davi, ele era um jovem de semblante gentil. No entanto, a palavra do Senhor vai nos falar que os filisteus começaram a afrontar a nação de Israel. E havia em meio aos filisteus um gigante. Estou me referindo a Golias. A Bíblia vai nos falar que ele tinha aproximadamente 2 metros e 92 centímetros de altura. Eu estou me referindo a uma altura de quase 3 metros. Eu tenho 1,73 m. Se chegar alguém aqui da altura de 2 metros aproximadamente, eu vou ficar parecendo um menino diante desse homem de 2 metros de altura. Agora imagine colocar aqui do meu lado um homem de quase 3 metros. Eu vou ficar parecendo uma criança. Pelo que a Bíblia nos dá a entender, Davi, ele era franzino e não tinha altura elevada. Provavelmente ele era de baixa estatura. A Bíblia, quando fala sobre a altura mediana, ela se refere a aproximadamente 1,70 m. Então Davi certamente tinha menos que 1,70 m. Agora imagine um menino franzino de menos de 1,70 m do lado de um gigante de quase 3 metros de altura. Pois bem, a palavra do Senhor vai nos falar que este gigante filisteu começou a afrontar a nação de Israel. Começou a tentar levar a nação de Israel a batalhar com eles. E ele disse assim: para que não haja muito derramamento de sangue em nosso meio, escolha um do exército de Israel para pelejar comigo. Aquele que perder a batalha, a sua nação, o seu povo vai se submeter a outra nação, ou seja, serão escravos. E diante desta afronta, a Bíblia vai falar que ninguém do exército de Israel se manifestou. Ninguém se levantou para dizer: eu vou lutar contra o gigante. Pelo contrário, os homens ficaram temerosos. Golias, além da sua estatura, a Bíblia vai falar que ele era experimentado na batalha desde a sua juventude. Ele carregava lança, ele carregava espada, escudo, ele tinha couraças, armadura. Era um guerreiro preparado. Podemos até dizer, por que não, um super guerreiro. Ele estava acima, muito acima da média de todos daquela época. E a nação de Israel, diante a esse homem, temeu. Foram 40 dias de afronta. Todos os dias, o gigante Golias chegava e dizia: não tem homem em Israel para pelejar comigo? Não tem um no meio de vocês para lutar comigo? No entanto, certo dia, este Davi franzino, do qual nós falamos agora há pouco, este Davi de certamente menos de 1,70 m, jovem, inexperiente, com semblante amável, foi levar comida para os seus irmãos que estavam ali na batalha, recebendo aquela afronta do gigante. E quando ele chega, ele ouve o gigante afrontando a nação
nação de Israel. Diferente do que todos os outros soldados que ali estavam, que temeram, Davi, ele teve uma postura diferente. Davi, ele se levanta e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aqui eu abro um parênteses para te dizer algo importante. Nós temos que ter posicionamento diante das batalhas que enfrentamos na vida, diante os gigantes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a pergunta que fica para nós é: qual tem sido o nosso posicionamento? Como que nós temos nos colocado diante dos gigantes que se apresentam diante de nós? Temos nos apresentado temerosos, se escondendo, com medo do gigante? Ou temos agido como Davi e ido para a frente da batalha dizendo: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Aleluia! O Senhor, ele requer de nós posicionamento. O Senhor, ele requer que nós venhamos ter coragem para enfrentar os gigantes, as adversidades, porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Existe um Deus que está do teu lado. Então, se você tem certeza que Deus está do teu lado, por que você vai se esconder? Por que você vai temer? É momento de se posicionar. É momento de colocar-se na posição de soldado de Deus. Porque quando nós nos colocamos na posição que Deus requer de nós, Ele faz coisas fantásticas em nós e através de nós. Nós conhecemos a história. Davi, ele se habilita a lutar contra o gigante. Ele vai para a batalha, ele pega um alforje, ele pega ali 5 pedrinhas no ribeiro, e no momento da batalha ele diz para o gigante: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós colocamos Deus na nossa frente, quando nós colocamos Deus para pelejar conosco nas batalhas, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos. E quem está pelejando conosco é aquele que nunca perdeu uma batalha. A Bíblia vai nos falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se Deus não estiver conosco, em vão será ir para a batalha, querendo vencer na força do nosso braço, querendo vencer na capacidade intelectual que temos. Se o Senhor não for à nossa frente, a chance de um fracasso é gigantesca. No entanto, quando nós entramos numa batalha, clamando ao Senhor para estar à nossa frente, pelejar conosco, meu irmão e minha irmã, pode ir com ousadia, pode ir com certeza da vitória, porque o Senhor é aquele que estará à frente de tudo para fazer com que você vença esse gigante, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que Davi, ele lança a pedra no gigante, e a pedra vai direto na testa do gigante. Eu tenho para mim que aquela pedra, ela foi em direção à testa do gigante, não apenas com a força do braço de Davi, não apenas com a força da física, que ele fez aquele movimento para que ela pegasse impulso, mas eu acredito que quando ela estava na trajetória em direção
atravessar uma testa do gigante, o Senhor fez para que aquela pedra fosse ainda com mais força, porque a Bíblia fala que a pedra encravou na testa do gigante, e o gigante ele caiu de rosto no chão. Ah, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor está conosco numa batalha, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da adversidade, o Deus que está com você é maior e mais forte do que qualquer gigante desta terra. Aleluia. A palavra nos fala que Davi vence a batalha. Assim que o gigante cai, ele pega a sua espada. Enquanto o gigante está caindo no chão, ele vai, sobe no gigante e arranca a sua cabeça. Ah, meu irmão e minha irmã, Davi ele teve atitude quando ninguém mais teve. Todos estavam temerosos na sua zona de conforto, e Davi ele age. Davi ele teve ousadia. Enquanto todo mundo estava temendo pela própria vida e sem querer se expor para lutar com o gigante, Davi chega e diz: eu vou lutar com o gigante. Davi ele foi também proativo. Ele teve proatividade. Ele fez inclusive o que ninguém lhe pediu para fazer. Porque Davi era pastor de ovelhas, Davi não era soldado. Mas quando ele vê a situação, quando ele enxerga o cenário, ele pensa consigo mesmo: eu preciso fazer alguma coisa. E ele age, sem que ninguém tivesse lhe pedido. Tanto que um dos seus irmãos tentou até lhe barrar, tentou até lhe impedir para que ele não entrasse na batalha, mas ele disse: não, eu vou. Quando nós temos atitude, ousadia e proatividade na nossa vida espiritual, nós vencemos gigantes. Portas de oportunidade se abrem diante de nós. Pastor, como assim? Davi se tornou o rei de Israel. Nós precisamos agir. Nós precisamos ousar e nós precisamos ser proativos. Eu disse para a igreja que traria aqui 2 exemplos, e o segundo deles é o exemplo de Pedro. Repita comigo: Pedro. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele havia pregado a palavra, ele havia trazido um ensinamento para uma grande multidão. Após esse ensinamento, a Bíblia fala que Jesus fala com os seus discípulos para entrar no barco e passar para outra margem do lago. Enquanto os discípulos estavam no caminho, navegando, Jesus ele vai ao monte orar. O tempo foi passando, as horas foram se passando, e a Bíblia vai nos falar que na 4ª vigília, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã, da madrugada, os discípulos estavam no meio do lago, não estavam conseguindo sair do lugar, porque o vento estava jogando eles de um lado para o outro, as ondas estavam ficando cada vez mais fortes, e eles estavam ali, no meio daquele lago, sem conseguir chegar do outro lado da margem. E diante dessa situação, eles olham para um determinado lado e veem como se fosse uma sombra, imagino eu. Eles veem como se fosse algo com o formato de um homem caminhando em direção ao barco deles. Mas detalhe, eles estão no meio de um lago. Esse lago, ele mais parece um mar de tão grande que ele é. E eles veem alguém indo em direção a eles. Um lugar que tem muitos metros de profundidade, e eles veem um homem caminhando, e um deles levanta a voz e diz assim: é um fantasma. E eu imagino que o outro do lado também diz: verdade, é um fantasma.
E eles começaram a ficar temerosos. E eu não os critico, porque imagine se fosse eu ou você, no lugar deles, no meio de um grande lago, de madrugada, em meio a uma tempestade. De repente você vê como se fosse um homem, andando em cima das águas. Será que eu e você também não pensaríamos o mesmo? É um fantasma! Só que ele foi se aproximando. E quando ele estava mais perto do barco, Jesus diz assim: sou eu, Jesus. Mas mesmo Jesus anunciando que era ele, pelo fato de Jesus estar caminhando sobre as águas, eles ainda estavam pensando, é um fantasma. E aí Pedro toma a atitude que ninguém tomou. Pedro levanta a sua voz e diz: mestre, se és tu mesmo, ordena que eu vá ao teu encontro. Ah, meu irmão e minha irmã, Pedro não estava sozinho naquele barco. Os outros discípulos também estavam ali com ele. Mas ninguém teve a atitude, a ousadia de levantar a sua voz e dizer: mestre, se és tu mesmo, ordena para que eu vá ao teu encontro. A palavra do Senhor nos fala que Jesus diz para Pedro: venha. E eu imagino agora, eu te convido a imaginar também nesse momento, Pedro tirando a primeira perna de dentro do barco, pisa, sente firmeza, depois tira a outra perna, pisa também, sente firmeza. Detalhe, dentro daquele cenário que ele estava, qual era o lugar mais seguro para se estar? Dentro do barco. O barco era o lugar mais seguro. O barco era a zona de conforto, a zona de segurança. No entanto, como já temos falado aqui algumas vezes, dificilmente nós vamos viver milagres na nossa zona de conforto. Para nós vivermos milagres, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que ousar, ou seja, deixar o medo de lado e agir com coragem. Pedro, diferente dos demais que ficaram dentro do barco, Pedro ele sai do barco. Ele sai da zona de conforto e se lança no desconhecido. Se lança em um lugar que trazia medo, insegurança, perigo. Mas ele faz isso pela fé. E eu imagino agora aquele homem, Pedro, ousado, proativo, que teve atitude, andando em cima das águas. Ah, meu irmão e minha irmã, quando nós temos atitude, ousadia e proatividade, quando nós deixamos a zona de conforto e nos lançamos para viver algo novo da parte de Deus, nós vivemos milagres, nós vivemos coisas extraordinárias em nossas vidas. Pedro ele é muito lembrado porque em meio a essa caminhada sobre as águas, em um dado momento ele olha para o vento, ele olha para as ondas e ele começa a ter medo. E quando o medo toma conta do seu coração, ele começa a afundar. E a gente gosta muito de falar sobre isso, né? Por que Pedro teve medo? Por que Pedro fraquejou na fé? Mas nós esquecemos de salientar a atitude, a ousadia e a proatividade que só ele teve, que nenhum dos outros discípulos teve. E porque só ele teve a atitude, a ousadia e a proatividade, só ele teve a experiência de andar sobre as águas. Imagine o que é isso. Está em meio ao mar, está em meio ao lago e andar por cima das águas. Quando nós agimos, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Aleluia.
nesta noite, o Senhor Ele nos convida a ter atitudes diferentes. Eu costumo dizer que em uma receita de bolo, por exemplo, se você usar sempre os mesmos ingredientes esses sempre da mesma marca, usar sempre a mesma forma, usar sempre a mesma temperatura de forno, você vai ter sempre o mesmo resultado. O bolo vai sair sempre igualzinho, o mesmo sabor, a mesma textura. Mas experimente fazer algo diferente. Mude algum dos ingredientes, mude a forma ou mude a temperatura do forno, e você vai ver que você vai ter um resultado diferente. A grande questão é que nós queremos viver coisas diferentes. Se eu perguntasse para a igreja nesse momento, quem aqui quer viver algo diferente da parte de Deus? Quem aqui quer viver o extraordinário de Deus? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão e diria: eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero viver um milagre. Mas o Senhor nessa noite Ele nos confronta. Tá ok, você quer viver o milagre, você quer viver o extraordinário, mas você tem agido diferente ou tem feito a mesma coisa? Porque quando nós temos atitudes iguais, nós temos resultados iguais. Para nós termos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos vencer o medo. Nós precisamos fazer o que ninguém está fazendo, ou o que a maioria não quer fazer. E aqui eu vou trazer alguns exemplos simples do nosso cotidiano, só para que fique mais fácil de nós entendermos essa questão. No trabalho, por exemplo, será que temos feito o que todo mundo faz? Será que temos feito só aquilo que nos é pedido? Ou temos andado essa milha extra, como Jesus fala? Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Será que temos andado essa milha extra? Será que temos feito o nosso melhor, enquanto os demais estão desanimados, só reclamam da empresa, só faz aquilo que pede e olha lá? Será que nós estamos fazendo o mesmo que eles? Ou estamos fazendo diferente, para ter também resultados diferentes? Esse é apenas um exemplo. No casamento, será que temos inovado? Será que temos feito coisas diferentes? Ou temos deixado entrar no comodismo, na mesmice, na nossa vida espiritual? Será que temos feito só aquela oração da manhã: Senhor, muito obrigado por essa noite, abençoa o meu dia, continua na direção de tudo? E aquela oração antes de dormir: Senhor, obrigado por esse dia, abençoa a minha noite, abençoa o dia de amanhã, amém, já está dormindo. Ou temos feito algo diferente? Acorda de manhã, ora, jejua durante o dia, tira um tempo para meditar na palavra, à noite tira um tempo para estar na igreja, antes de dormir, ora de novo. Para termos resultados diferentes, precisamos tomar atitudes diferentes. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos viver o extraordinário, ou seja, aquilo que está fora do comum, aquilo que está fora do habitual. O Senhor, Ele quer. O Senhor, Ele tem bênçãos para entregar na minha e na tua vida, mas Ele espera de mim e de você atitude, ousadia, proatividade. Ele espera de mim e de você que nós venhamos agir
nós fazer. E eu vejo que um exemplo muito claro disso é o Salmo 91, versículo 1. Porque muitas pessoas têm o costume de deixar na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91. É um salmo de proteção, um salmo que tem mais de 3.500 anos, escrito por Moisés quando estava no deserto com o povo. No entanto, deixar simplesmente a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai trazer necessariamente proteção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que simplesmente abrir a Bíblia e deixar ela aberta no Salmo 91 não é o que vai nos trazer proteção. O que vai nos trazer proteção é viver o que o Salmo 91 nos ensina. E o que o Salmo 91 nos fala no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o que eu consigo entender com isso? Se eu quero descansar debaixo da sombra do Onipotente, eu preciso primeiro habitar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, se eu tomo a atitude de habitar no esconderijo do Altíssimo, eu posso descansar debaixo da sombra do Onipotente. Mas qual é a grande questão? Existem muitas pessoas que querem descansar debaixo da sombra do Onipotente, mas não querem habitar no esconderijo do Altíssimo. Como que o Salmo 91 vai se aplicar na vida dessa pessoa? A Bíblia, as promessas de Deus, a palavra do Senhor, para se aplicar, para nós vivermos as promessas do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós fazer. E nesta noite o Senhor, Ele está nos convidando, Ele está nos chamando para ter atitudes diferentes, para que nós venhamos viver o diferente da parte de Deus. Só quero que a igreja mais uma vez repita comigo: atitude, ousadia e proatividade. O Senhor requer de mim e de você esses 3 pilares, para que nós venhamos viver não à margem, mas para que nós venhamos viver o extraordinário da parte do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Convido a igreja a dar